Fundação Telefônica Vivo apresenta Crianças muito habilidosas tendem a ter resultados negativos na escola tradicional. Foi pensando nisso que nasceu a Alfa Lumen, uma escola no interior de São Paulo que trabalha com crianças e adolescentes com altas habilidades, vindos de escolas públicas e privadas do interior de São Paulo, mas também de muitas regiões do Brasil. Trata-se de uma escola de ponta, com excelentes resultados. Seus alunos se destacam em competições e vestibulares nacionais e internacionais. A Alfa Lumen faz isso exercendo um modo de aprender e educar que se baseia na construção do conhecimento, a partir do desenvolvimento das habilidades dos alunos, do talento de cada um. Esse método tem bons resultados com todo tipo de crianças. Incentivar o talento de cada um e dar suporte para que se desenvolvam e construam seus próprios projetos e trajetórias é fundamental. Se utilizando do eixo empreendedorismo e tecnologia, eles atuam por meio de uma incubadora jovem, que dá as ferramentas e condições e incentiva esses jovens a criar e desenvolver suas propostas, tendo em vista não apenas uma inserção no mercado, mas uma atuação cidadã. A Alfa Lumen tem ainda diversas atuações em escolas públicas, incentivando o uso de robótica entre alunos e professores. A doença dela em si, a gente foi percebendo logo depois que um dos filhos, porque ela perdeu, num ano, ela perdeu 3 filhos de uma vez. Depois disso ela foi internada um tempo, aí quando ela voltou, ela já voltou meia confusa. E ela já não lembrava onde ela estava e foi ficando, e daí pra frente foi ficando pior. Então foi um pouco meio desgaste pra gente, né? Essa que nem Alzheimer não era tão conhecido, né? Não era divulgado, né? A minha família cuida dela desde o início da doença. E eu percebo as dificuldades que eles enfrentam, tanto para conseguir informações quanto para entender a doença. Eles só foram começar a pesquisar mesmo sobre a doença anos depois que ela já tinha sido diagnosticada. E depois disso que eles buscaram a ter mais informações sobre como cuidar, o que eles podiam fazer para melhorar. Até porque são pessoas de mais idade e não têm tanto acesso à internet. E por isso eu comecei a perceber também que as informações se encontram muito difusas na internet. Você tem um site aqui, um site ali que fala sobre Alzheimer, mas poucos você tem aquela confiança de que são realmente confiáveis. E vendo isso, percebi que se a gente criasse um aplicativo que juntasse todas as ideias, juntasse todas as informações confiáveis, dicas de onde a pessoa pode procurar ajuda e outras necessidades das pessoas que cuidam de alguém com Alzheimer, ficaria muito mais fácil cuidar dessas pessoas. A minha família teria tido muito mais facilidade em entender a doença e aprender a cuidar, caso elas tivessem tido acesso a um aplicativo como esse. A Larissa, ela chegou com essa ideia para mim, já tinha discutido antes com as meninas, e foi bem interessante, assim, porque eu via, né, percebi, porque eu já tinha passado por isso na minha casa antes, a minha avó já teve Alzheimer. Quando ela chegou para mim com essa ideia, eu falei, nossa, eu sei o quanto é difícil isso, eu imagino que você está passando, e essa sua ideia pode ajudar outras pessoas. E a gente viu que esse tema ele é muito relevante. Ele aparece em muitos lugares e, ao mesmo tempo, quase ninguém percebe, porque é uma doença de idosos. Com a ideia do aplicativo, a gente buscava disseminar mais essas informações confiáveis para mostrar para mais pessoas e possibilitar aquelas que não teriam condição de pagar alguém para passar essas informações ou para cuidar do próprio paciente de um jeito fácil, com aplicativo, com locais mostrando onde levar o paciente para ter lazer, para ter atendimento médico, farmácias. A gente também viu que havia falta de dicas, então a gente fez também uma relação de coisas importantes que você precisa fazer para lidar com o paciente e etc. Outro fator que a gente notou que era importante também é a diagnosticação das fases
da doença, porque dependendo da doença, você precisa de um cuidado específico. E a maioria das famílias não sabe disso. Vai ser de grande ajuda ainda, né? Apesar de a gente já ter algumas táticas e meios para cuidar, mas ainda tem muitas coisas que dá para tirar de lá ainda, né? Que vão colocar e que vai ser útil pra gente também. Aqui a gente tem muito apoio para desenvolver projetos, principalmente de impacto social, porque a nossa principal visão é ajudar as pessoas que estão fora com o que a gente sabe, o que a gente aprende. Aqui vários projetos são criados, às vezes surgem ideias em conversas entre amigos e na hora que você vai ver tem uma ideia super legal que pode ajudar várias pessoas. Porque a gente sempre acha que tem boas ideias, né? Mas nem sempre. É o que eu falo pra eles, ideia mirabolante, né? Tem pra todo lado. Agora realiza. É difícil, é outro processo, né? Outro trabalho. A nossa ONG, ela é uma ONG de impacto social, que trabalha para desenvolver impacto social através da educação, desenvolvendo a educação. É um núcleo de pesquisa educacional. E tem como projeto a escola. E essa escola, ela tem o viés de dar suporte a crianças que tenham altas habilidades nas diferentes áreas e que tenham um interesse de serem lideranças transformadoras, cada um no seu estilo, cada um no seu formato. Você tem um núcleo comum, que é o acadêmico, mas nós temos professores de robótica, de engenharia, de programação, de música, de artes, de cinema, de teatro, de tudo quanto é coisa. Então a incubadora, na verdade, tem o papel de criar o embasamento necessário para que eles desenvolvam propostas. E esse embasamento vai desde mentores específicos da área que eles precisam, empresários que vão mentorear o processo e também professores que vão tanto dar o embasamento como a professora de robótica, que vão dar orientação nessa área, como também professores de empreendedorismo, de negócios, que vão ensinar esse outro aspecto. A gente já ia fazer um torneio de empreendedorismo aqui do Alfa, e aí a gente reuniu para fazer um projeto simples e tal, só para poder participar aqui localmente mesmo. Mas aí, assim que nós tivemos a ideia da plataforma de cyberinteligência, que ela seria muito útil, por não existir no meio comercial, a gente acreditou que seria uma inovação, e então a gente decidiu fazer a startup para valer. Eu acho que o trabalho que o Alfa faz com empreendedorismo é um trabalho muito interessante, porque força as crianças, os adolescentes a saírem um pouco da zona de conforto deles e realmente ver se a ideia deles é boa mesmo, colocar isso à prova, né? A ideia é justamente nós trabalharmos na startup, crescermos a startup, mas crescermos também, porque a gente tem muito a aprender ainda. Nosso objetivo final com ela é que um governo de uma cidade ou uma empresa focada em cidades inteligentes consultem a plataforma antes de montar uma infraestrutura tecnológica para uma cidade ou para um estado. E aí eles podem fazer esse projeto de um modo seguro, né? Eu tive estudantes que abriram já empresa, bem jovens, né? E hoje são grandes empresários. A incubadora, ela é uma estrutura que, na verdade, não é só aula. Então, a garotada tem possibilidades de conversar com empresários, tem possibilidade de conversar na área acadêmica, porque o empreendedorismo está em todas as áreas. Então, a gente abre espaços dele conviver com quem já faz, com quem já vive aquilo, com quem respira aquilo. Eu acho que isso é um grande aprendizado para o nosso futuro, principalmente. A gente está aprendendo a lidar com o que a gente vai ter que enfrentar no futuro. E diferente de muitas pessoas que aprendem isso na marra quando elas já são adultas, a gente está tendo a oportunidade de aprender isso ainda adolescentes, com pessoas nos apoiando e nos ensinando o caminho certo, nos guiando para cometer menos erros e também tendo a oportunidade de conhecer pessoas muito importantes que acreditam desde agora na gente, que no futuro podem fazer muita diferença e também ser grandes parceiros para nos ajudar. Essa garotada que é muito precoce, ela é muito precoce nas angústias também. Ela é muito precoce nas suas problemáticas. Então ela precisa sim de um amparo para saber como lidar com essa habilidade numa área e essa inexperiência na outra. Muitas vezes a sociedade não ajuda muito, a escola tradicional não ajuda muito. Então a diversidade enriquece profundamente a interação e o aprendizado. O melhor que o Alfa faz é isso, é dar essa noção para eles de que não dá para fazer tudo, né? Mas algumas coisas a gente consegue fazer e consegue fazer bem.
O que eu costumo dizer bastante é que o aluno aqui no Instituto Alfa Lumen, ele é parte da equipe pedagógica. E eu sei que a educação é essencial. Há poucos anos atrás eu estava numa escola pública onde eu não tinha tanto apoio. E quando você recebe um apoio, você percebe que você realmente pode ir mais longe, você começa a perceber que várias pessoas, se elas tivessem um empurrãozinho no começo, quando elas estavam lá na escola, elas conseguiriam fazer grandes coisas que podiam mudar o mundo, transformar o mundo num lugar muito melhor. Como ainda ela é bolsista e tudo, né, pra mim, eu não teria condição de pagar um colégio pra ela que ela tá. Então, pra mim, eu tenho muito orgulho de ver o jeito que ela tá e o empenho que ela tem, né, de estudar, de desenvolver os aplicativos. E aí eu falo assim, a única coisa que eu posso fazer é dar apoio, né, e incentivar cada vez mais para que ela continue com isso, né, para que ela não pare. Então, assim, aqui na escola, aqui na ONG, né, a garotada, ela é preparada para ser liderança transformadora. Elas têm que fazer diferença, né? Elas se propõem a isso, elas vêm já com esse olhar de que com o seu talento, com o seu formato, com a sua linguagem, eles vão criar transformações no mundo para melhor. Uma coisa legal que já me disseram, que assim, uma pergunta, seus aprendizes vão se adaptar na universidade? Eu falei, não. Na verdade, eu acho que a maior parte das universidades não servem para eles. E aí é que está o legal, eu acho que eles vão mudar as universidades. Para o meu futuro, eu quero muito seguir nessa área de criar empresas na área de tecnologia, mas principalmente de fazer mais pesquisas na área de tecnologia, tanto em segurança da informação quanto na área de programação. É uma área que eu gosto muito e eu me identifico muito. Eu gosto muito de sentar e programar um aplicativo, por exemplo. É uma diversão para mim fazer isso. Porque eu acho que não adianta nada eu fazer várias coisas, aprender várias coisas e não compartilhar o que eu sei, ou simplesmente guardar o que eu sei pra mim e fazer coisas que só importam pra mim. Eu acho que isso não vai acrescentar nada pra mim nem pro mundo. Um oferecimento Fundação Telefônica Vivo.